com a igreja, né, com o Santuário de Santa Teresinha? Bom, inicialmente, antes de qualquer palavra com respeito ao Santuário de Santa Teresinha, eu gostaria de, nesse instante, manifestar a minha alegria de poder retornar diante das câmeras da TV Cidade, onde por muito tempo militamos num ambiente fraterno de amigos e que de repente a própria vida acabaria me tirando das câmeras da TV Cidade para o J. Bonani atuar numa outra área chamada internet. Mas isso nada impede que J. Bonani esteja no seu vídeo, esteja na sua tela para conversar com você. Afinal de contas, vivemos uma era interessante, a era da velocidade, a era da comunicação, a era do espírito, onde todo mundo de repente se transforma num repórter, num jornalista, porque a internet e a TV abrem as suas portas para que o cidadão se transforme num profissional da imprensa. Mas a Cláudia me perguntou a respeito da igreja, do Santuário de Santa Teresinha. E nós gostaríamos de poder responder a resposta da pergunta da Cláudia com respeito à igreja. Eu gostaria de falar desde os seus primeiros dias, ou seja, desde as primeiras horas, quando abriram-se os alicerces para que a igreja, então, fosse subindo, aparecendo diante dos olhos do grande público taubatiano e, por que não, vale paraibano. A igreja já tem mais de 100 anos. É claro que eu estou caminhando para o centenário, mas ainda vai demorar um pouquinho. Eu não tenho condições de dizer alguma coisa a respeito do primeiro tijolo que foi colocado no alicerce. Mas, como eu sempre morei, como eu sempre estive presente ali na igreja, como amigo do padre Cícero, principalmente, porque existia uma ligação muito grande entre eu e o padre, ou seja, a igreja e o programa que eu fazia na rádio. Então, sempre o padre estava mantendo contato com J. Bonani para informar alguma coisa da igreja, para noticiar, para convidar o público para algum evento religioso. E daí, então, nasceu uma amizade muito grande com o padre Cícero e eu acabei me familiarizando com o próprio movimento católico, com o próprio movimento da igreja. Embora o padre tivesse conhecimento do meu trabalho no movimento espírita cristão, mas nada impedia que a nossa amizade se consolidasse e continuasse mais firme do que nunca. Quantas e quantas vezes eu trocava ideias com o padre Cícero, ele falando do movimento católico, que nós respeitamos muito, e eu falando do movimento espírita. A verdade é que no final desse encontro, o que sobrava era uma amizade muito mais consolidada, muito mais sincera, é o que realmente valia para J. Bonani e acredito também para o próprio padre Cícero. Mas eu acompanhei sim o desenvolvimento da construção da igreja, porque ela demorou para chegar onde está. Mas eu me recordo quando ela não tinha torre, quando ela subiu as suas paredes sem reboque, apenas com tijolos,
E eu fui acompanhando de uma forma ou de outra, eu fui acompanhando o crescimento, o desenvolvimento desta igreja que hoje é um cartão de visita não só de Taubaté, mas do próprio movimento católico e da região Vale Paraibana. Pois bem, e o tempo foi passando, mas segundo o padre Cícero, no cônego Cícero de Alvarenga, ele sempre comentava que quando a igreja começou a sua construção, ainda não era do tempo dele. Ele não era ainda o pároco, ele não era o responsável ali pela igreja ainda, mas ele acompanhava à distância o crescimento, o desenvolvimento da igreja em termos de construção. E dizia então o padre Cícero para J. Bonani que muitas criaturas trabalhavam de graça. Quantos pedreiros se dedicavam algumas horas durante o dia para que a igreja chegasse onde chegou. E como tudo é difícil no movimento religioso, ele dava graças a Deus quando chegavam vários pedreiros se ofereceram para trabalhar para a construção da igreja. Mas ela chegou onde está. Só que faltava um detalhe, faltava uma coisa que chamava a atenção, principalmente do grande observador, a falta de uma torre. A igreja não tinha ainda a torre. Então ela era como se fosse um corpo sem cabeça. Imaginemos um corpo bonito, um corpo muito bem constituído, mas sem cabeça. Ele praticamente não existiria. Daí então criou-se um movimento popular para que a igreja construísse a sua torre. Como a coisa andava muito devagar e como a coisa era muito difícil, me parece que a Companhia Predial de Taubaté resolveu presentear a igreja com uma torre, mas uma torre provisória. Pouca gente observa, pouca gente sabe que esta torre atual não é a original. A torre original da igreja é linda. Ela é de acordo com o tamanho da igreja. Eu não sei se vamos chegar ao ponto de poder apresentar a igreja completa, com sua torre completa. Ela vai ficar mais linda do que já é. Mas, infelizmente, essa torre que foi colocada lá provisoriamente, me parece que já passou de 40 anos. Já passou de 40 anos e ninguém ainda se incomodou com respeito à torre original. Oxalá, depois desta reportagem, depois desta entrevista com J. Bonani, oxalá desperte a atenção das criaturas, principalmente dos católicos, para que tenhamos brevemente uma torre maravilhosa, conforme é o desejo de toda a população taubatiana. Nós estamos recebendo aqui uma informação de que o padre Cícero, depois se tornou vigário do santuário. É que eu disse, ele acompanhou a construção à distância e depois ele assumiria a responsabilidade da administração, da direção da igreja. Pois bem, oxalá tenhamos, através dessa reportagem, uma espécie de despertamento do povo taubatiano para que possamos ver a igreja completa e ela vai ficar uma maravilha, vai ficar linda, muito mais bonita do que já é. Bom, eu, com respeito à igreja, para que vocês tenham uma noção, eu nasci ali na Praça 8 de Maio, ali no antigo Largo do Teatro, ao lado onde era o Cine Urupês. Eu nasci ali naquela pracinha.
pertinho da igreja. Depois eu me mudei ali para Predial, praticamente ao lado da igreja. E como eu estava sempre ligado à igreja, a minha residência sempre era a alguns passos da igreja, eu fui batizado na igreja Santa Teresinha, eu casei na igreja Santa Teresinha, e olha, há quem afirme que quem casa na igreja Santa Teresinha jamais separa, jamais pensa em desquite, jamais pensa em divórcio. Todo mundo que casa na igreja Santa Teresinha casa para sempre. Bom, eu não sei se é verdade o que o povo comenta aí fora. Uma coisa eu sei, já vão para 64 anos que eu casei na Praça Santa Teresinha. Quer mostrar a noiva aí? Vamos mostrar a noiva? Olha aí, a noiva que até hoje está com J. Bonani há 64 anos e parece que eu tive bom gosto, né, Cláudio? Hein? Tive bom gosto, né? Aqui está a noiva e há 64 anos estão juntos, né? Felizes da vida, alegres pelo nosso entendimento de um para com o outro, e isso aí vem confirmar o que o povo comenta, que quem casa na Santa Teresinha jamais se separa. Bom, agora vamos para o lado, infelizmente, eu diria o lado negativo, né? Porque tudo na vida existe o positivo e o negativo. Onde estaria o negativo? O negativo estaria justamente na praça. Agora eu vou chamar a atenção, com todo respeito, das autoridades responsáveis pela praça, principalmente do prefeito, dos vereadores. Ali não é um bosque, ali é uma praça, Praça Santa Teresinha. E por que eu estou me referindo à praça, dizendo que ela não é bosque, sim praça? Porque ela acabou se transformando num bosque. Ela está completamente abandonada. Ninguém poda uma árvore, ninguém se preocupa com seus canteiros que poderiam estar floridos. Iluminação, não existe iluminação na Praça Santa Teresinha. Eu não me atrevo a atravessar a praça às 7 horas da noite. É uma escuridão tremenda. E o poder público poderia, sim, cuidar com bastante carinho desta praça, que se transformaria, sem a menor dúvida, num cartão de visita de Taubaté. Já pensou essa praça bem cuidada, com bancos muito bem iluminada? Que beleza que seria! Então fica aqui um apelo do J. Bonani, em nome da população taubatiana, para que o poder público olhe com mais carinho para esta praça. Eu não estou aqui pedindo que o poder público vá lá para cortar a árvore. Não, apenas podar. Apenas podar, porque a praça lembra de um cidadão que foi deixando o cabelo crescer, o cabelo foi crescendo, de repente o rosto dele desapareceu, ele sumiu, porque o cabelo cresceu demais. É o que acontece com as árvores da Praça Santa Teresinha. As árvores cresceram tanto, elas hoje chegam no chão, e ninguém sabe onde está quando está no meio da praça. Fica aqui, então, um apelo de J. Bonani para as autoridades, principalmente para a prefeitura, para que cuidemos da praça, porque, afinal de contas, a praça é nossa. Não se trata de um programa de televisão, mas a praça é nossa. Aproveitando seu gancho, Jota, dessa questão de manutenção, de cuidado, de preservação, gostaria que você fizesse as suas ponderações sobre a conservação do próprio santuário,
né? A gente vê que ele não recebe pintura, manutenção, já faz um bom tempo. E a última vez fizeram os remendos ali no alicerce, que não foi terminado, enfim, e por dentro também, né? Sim. Então eu queria que você falasse com essa sua visão de menino que cresceu praticamente dentro daquela igreja, a questão da manutenção do próprio santuário, das imagens, do sino. Exatamente. Eu acredito que agora, com esse movimento, né? Eu acredito que com esse movimento a respeito da torre original, eu acho que vai nascer aí um entusiasmo do povo, né? Um interesse do povo, das autoridades, para que terminemos verdadeiramente a igreja. Por exemplo, esses problemas que você citou, que têm se apresentado diante dos nossos olhos, eles com certeza serão corrigidos. Eu tenho certeza que a igreja, depois da torre, ela passará por uma transformação, ela passará por um embelezamento. Você disse bem, eu acho que não se pintou a igreja, ela nunca viu uma pintura desde a sua criação. Ela foi construída e parou no que está até hoje, né? Acreditamos que essa nossa reportagem, né? Esse nosso encontro, né? Venha despertar o interesse da população taubatiana para que tenhamos uma igreja totalmente remodelada, bonita, embelezada e com a presença e com a participação do povo. Muito bom. Nós estivemos na igreja, Jota, aproveitando esse seu lado jornalístico, investigativo, essa coisa que você sempre gostou e é uma característica sua, nós averiguamos que os parafusos que seguram o sino estão enferrujados, está perigoso. A infiltração do telhado está descendo pela parede, descascando aquelas pinturas lindíssimas que tem dentro. Então aproveita para fazer esse apelo aí. Mas eu acredito que esse nosso encontro não foi por acaso. Eu acredito que aí existe um dedo espiritual que acabou usando a Cláudia, a TV Cidade e o J. Bonani, que, sei lá, nós nos reencontramos. E, de repente, veio a ideia de falarmos da Praça Santa Terezinha e da própria igreja. Quer dizer, como nada acontece por acaso, eu acho que existe uma razão desse nosso reencontro. E esse nosso reencontro, talvez, ou com certeza, ele veio justamente para acordar, para despertar a população com respeito à recuperação da igreja. Tudo que existe no momento em termos de falhas, com certeza tudo isso será corrigido, porque ninguém vai colocar uma torre bonita, linda e esquecer de outros problemas que a igreja está a exigir uma reforma, exigir uma mudança, uma pintura. Quer dizer, para que surja uma nova igreja, para que surja aquela igreja que todo mundo imaginava quando do seu início na nossa Praça Santa Terezinha. Eu tive esses dias com o professor Galvão, né, que você conhece muito bem, é um grande entusiasta, um apaixonado, né, pelo Santuário de Santa Terezinha, e ele me mostrou umas fotos, Bonani, que eu fiquei bastante assustada mesmo, com relação, inclusive, à segurança das pessoas que frequentam a igreja por conta, né, de madeira podre, por conta de parafuso enferrujado, por conta de uma série de coisas, né, que as autoridades, não só as autoridades constituídas, políticas constituídas, como as autoridades eclesiásticas, poderiam olhar com mais carinho. Eu tenho um álbum completo que, desde o início da igreja, veio cair nas minhas mãos. Infelizmente, não estou de posse dele aqui, porque eu emprestei esse álbum para uma pessoa que, lamentavelmente, quando eu procurei por ela, para passar a mão no álbum, para mostrar para você,
e para a cidade toda, né? Mas a pessoa está viajando, né? Ela está no norte do país e eu fiquei impossibilitado de estar agora com o álbum na mão para mostrar para a cidade desde o primeiro tijolo da igreja. É muito bonito, sei lá por que razão, mas veio cair nas minhas mãos. Mas eu acho que, Cláudia, que se nós estamos aqui, nesse instante, comentando este assunto, eu tenho certeza que não aconteceu por acaso. E você pode crer que, de repente, você estará fazendo uma nova reportagem, mostrando uma nova igreja, uma nova praça e uma nova vitória de quem? Da minha, da sua TV Cidade. Com respeito à praça que é minha, sua, que é nossa, a Praça Santa Terezinha. Voltando à sua história, né, o seu carinho, né, por esse patrimônio, Jota, queria que você me falasse de acontecimentos da sua vida. Você falou do seu casamento, você falou de muitas coisas aí bacanas, né? Você tem alguma história interessante, pitoresca, alguma coisa que aconteceu com você em relação a esse patrimônio público? Não, eu não me recordo nesse momento, nesse instante, algo pitoresco que eu pudesse lembrar agora. Mas, infelizmente, nós no momento não lembramos, mas com certeza ocorreu alguma coisa de interessante lá na igreja, e principalmente durante algum casamento, né? Mas com respeito ao casamento, a cidade toda comenta que quem casa lá jamais se separa, né? E, então, vamos dar uma alerta para toda noiva, né? Obrigar o noivo a marcar o casamento no Santuário de Santa Terezinha. Cláudia, eu não sei se eu me entusiasmo muito, né? E eu, de repente, eu estou numa entrevista que de repente, eu começo a recordar os momentos das jornadas esportivas, e eu, então, é uma explosão, né? Falando em jornada esportiva, eu soube de uma fonte muito preciosa que teve um jogador de futebol que chegou a ser convocado pela seleção brasileira, que foi pedreiro na Santa Terezinha. Que foi para a seleção brasileira? Ele foi convocado para a seleção na época e ele foi pedreiro na igreja de Santa Terezinha. E ele foi? Ele foi pedreiro lá. Na Santa Terezinha? No santuário. Não, mas eu não me recordo, não. Só, a não ser que tenha sido o Altivo Marcondes, conhecido como Tatu. Isso, ele mesmo. Que foi um grande jogador profissional e que chegou à seleção brasileira e que começou aqui em Taubaté. Eu já ouvi comentários de que o Tatu era tão bom com a colher de pedreiro como tão bom quanto a bola nos pés. Então, relembrou, foi um momento oportuno que a Cláudia teve de lembrar do Tatu, que chegou a trabalhar como pedreiro aqui no Santuário de Santa Terezinha. Mas eu falava a respeito das jornadas esportivas porque eu me empolgo, eu me entusiasmo, né? E essa empolgação e esse entusiasmo, de repente, dá-se a impressão de que eu estou no Maracanã, no Morumbi, no Pacaembu, transmitindo um jogo de futebol, vivendo a emoção da jornada esportiva, e alguém diz lá atrás: escuta, vai devagar, você está numa entrevista natural, comum, você não está num campo de futebol. E eu digo: obrigado pela lembrança, né? E a pessoa fala: abaixa a bola. É o que eu vou fazer, abaixar a bola. Né? Não abaixa não, porque a sua característica é esse entusiasmo, é isso que a gente quer. Né? Então, Jota, olha só, é uma curiosidade do santuário ter tido esse jogador que foi convocado para a seleção brasileira como pedreiro. O que você sabe desse jogador?
do tatu? Isso. Você perguntou a respeito... Eu perguntei o que você sabe sobre ele, né? Porque ele foi tão humilde, né? A ponto de... Não, porque me parece que o tatu, ele apareceu no futebol em 1919, né? Quando o Taubaté foi... Porque o Taubaté, o Esporte Clube Taubaté, foi campeão do interior em 1919, 1926, 1942, 1954, 1979. Pentacampeão, 5 vezes campeão do interior. E o tatu teve a oportunidade de defender o Taubaté em 1919 e em 1926. E há quem afirme que o tatu casou na igreja de Santa Teresinha. Há quem se recorde de que o tatu, mesmo campeão pelo Taubaté em 26, ele trabalhou como pedreiro aí do santuário de Santa Teresinha. Como eu ainda não tinha nascido, né, em 1926, eu não tinha nascido ainda, né? Faltava pouco para eu nascer, mas não tinha nascido ainda, né? Eu não tenho aquela recordação precisa, exata, de que você gostaria de ter nesse instante. Mas deu para lembrar alguma coisa, né? Muito bom. Jonathan, o motivo da gente falar, né, da Santa Teresinha é que, assim, primeiro que ela é um dos patrimônios mais lindos que nós temos em Taubaté e, segundo a história, ela é o primeiro santuário de Santa Teresinha do mundo. Do mundo. Até o santuário de Lisieux, na França, foi construído depois. Sim. Então, além de ser um projeto arquitetônico, gótico, diferenciado, ela já ser um monumento pela própria beleza arquitetônica, ela tem uma história muito grande atrás dela. Ela Sim. tem uma importância como patrimônio muito grande. Então, devido a toda essa importância histórica do santuário, a gente está procurando pessoas que têm uma história, que contem a sua história, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que conte a sua história como santuário, para sensibilizar tanto a igreja, né, a Mitra, quanto as autoridades políticas, pela preservação desse patrimônio. Em Taubaté, as encenações de Paixão de Cristo, né, as mais comentadas e as mais esperadas eram da Santa Teresinha. Sim, exatamente. Era aquela expectativa, né, da chegada do momento do povo se confraternizar e se abraçar e se alegrar durante a festa.